Pessoal, boa noite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. São 9h04. Nós vamos começar uma live hoje toda especial. Nós temos uma... Oi, Edilane. A gente vai batendo papo, conversando e vacinando para a nossa audiência, viu, Carolzinha? Ah, legal, joia. Hoje a gente tem uma convidada toda especial. Nós estamos hoje com a... Eu estava dando uma olhada no teu, Carol, no teu Lattes, Carol. Oficialmente, pessoal, o nome completo da Carol é o seguinte: é Carolina Pellegrini Barbosa Gracicelli. É isso, Carol? Isso mesmo, Charles. Então você deve ter ascendência italiana e espanhola. Ou é portuguesa? É italiana e portuguesa. O teu Barbosa deve ser de Portugal. Isso, perfeito. Apenas uma curiosidade. Você se lembra de Chacrinha, Carol? Ou não é da tua época? Lembro, lembro. Você lembra do sobrenome dele? Não. Abelardo Barbosa de Farias. Ah, legal. Será que você tem algum parentesco com ele? A gente não sabe, né? É, we never know. Tudo bem. Olha só, pessoal. A Carol, ela fez graduação em residência na Escola Paulista de Medicina. Depois, Carolzinha, se eu estiver errado, você me corrige. A Carol fez uma especialização lato sensu em glaucoma e plástica ocular. Em Perfeito. seguida, a Carolzinha ela foi para San a Diego. Universidade da Califórnia. Isso, em San Diego. A Carol ficou lá 2 anos fazendo glaucoma. Você ficou com o Felipe, não é isso, Carol? Eu fiquei fazendo um pouquinho dos dois. Eu fiz o Um meu pouquinho dos dois. doutorado com o Felipe, mas eu acompanhei as cirurgias de oculoplástica lá também. Joia, perfeita. Em seguida, a Carol volta, acho que em 2015, para o Brasil. E a Carol, pessoal, ela tem assim uma veia acadêmica muito forte. A Carol hoje ela é professora afiliada, ela é professora da pós-graduação. E eu estava olhando teu laço, Carol, você tem um título agora importante, ó. A Carol atualmente é considerada a maior especialista em glaucoma com maior impacto científico do Brasil pelo site internacional Expert. É isso, né, Carol? Expertscape. É um site que dá graduação, né, pelo nível de pesquisa, né? Eu acabei fazendo bastante coisa, né, na vida acadêmica, né? Isso. Então, tô lá na escola até hoje, né? Nasci lá e é minha segunda casa. É verdade, eu tive a oportunidade de acompanhar a Carol durante alguns anos, no período de residência do fellow dela. Às vezes a gente teve a oportunidade de discutir alguns casos de sexta-feira lá na superfície ocular. Em resumo, pessoal, a Carol hoje é uma sumidade em Ah, glaucoma, apesar de ser uma pessoa muito jovem, mas ela é respeitada pelo mundo acadêmico, ela é uma formadora de opinião. E, Carol, eu fiquei pensando, digo, não, assim, todas as quartas-feiras à noite, a partir das 21 horas, eu tenho um encontro marcado com minha audiência. Então, a gente sempre legal, trata um assunto interessante sobre saúde ocular. E eu legal. sempre fico pensando em nomes de pessoas que pudessem contribuir. A nossa intenção, na verdade, Carol, com as lives é compartilhar um pouquinho a nossa experiência e o nosso conhecimento. É um público que não quer profundidade no assunto, mas ele quer se manter informado e bem atualizado a respeito de temas específicos. Quando eu pensei em glaucoma, eu disse, eu não posso deixar de convidar a Carol. Então, a Obrigada. nossa intenção, na verdade, é um bate-papo bem formal, Carol. A Eu gente vai queria te batendo papo. agradecer a sua participação nas reuniões da escola, quando eu te convidava, sempre super pronto para nos ajudar. E é esse clima, né, de ajuda e de parceria com o Isso. acadêmico que realmente move, né, as pesquisas, o desenvolvimento da ciência. Isso é muito legal, né? Essa troca de experiências que a gente tem na universidade, né? Isso é muito legal, é fundamental, viu, Carol? Esse tipo de parceria para a gente ir somando e somando cada vez mais conhecimento. E o resultado final, na verdade, é promover o bem-estar da saúde ocular da nossa população. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre glaucoma. Carol, a gente não vai conseguir encerrar. A nossa live demora aproximadamente 30 minutos. É um assunto muito interessante, é um assunto ao mesmo tempo complexo, é um assunto que demanda bastante tempo, mas eu vou deixar aqui o gostinho de um repeteco para o próximo ano, quando tiver o mês voltado para o glaucoma, eu já queria te aproveitar e te convidar para vir antecipadamente. Carol, olha só, existem muitas dúvidas com relação a glaucoma. Então, a gente vai pensar em algumas coisas mais simples, de repente você fica à vontade para elaborar algumas ideias um pouquinho mais complexas sobre glaucoma. Então, vamos começar do pontapé inicial. Carolzinha, fala pra gente, o que é glaucoma? Bom, vamos lá. É uma pergunta simples, mas difícil de responder, né? Porque hoje em dia, a gente tem milhões de tipos de glaucoma, né? Existem causas Isso. secundárias, causas primárias.
Mas o principal deles que a gente tem aqui no Brasil é o glaucoma de origem genética, né? O que a gente chama de glaucoma Ok, primário de ângulo aberto. Então, o que que eu falo para os meus ok, pacientes? A gente herda essa herança genética de algum certo. parente próximo, geralmente parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, a gente tem mais chance de ter, mas pode ser parentes distantes, sim. E essa predisposição genética, ela vai se manifestar depois dos 40, 50 anos. Então, a gente também tem uma incidência maior conforme a gente vai envelhecendo. Então, quanto maior a idade, maior a chance da gente ter. E aí, isso vai fazendo com que a gente vai tendo alterações nas pressões de dentro do olho. Hoje a gente não fala Certo. mais de pressão alta, porque cada paciente tem uma Ah, pressão, mas a ah, pressão do olho do paciente vai se modificando, vai aumentando e vai machucando uma estrutura super importante que está lá no nosso fundo do olho, que a gente chama de nervo óptico. O nervo ok, óptico, gente, é igual um cabo de fibra óptica. Ele leva toda a tá. informação do olho até o cérebro e faz a gente enxergar. Se a gente tem um aumento da pressão, uma mudança de pressão, a gente tem morte de neurônios nesse nervo e a gente tem a cegueira. E aí eu acho que vem uma pergunta bem importante aí na sequência da sua, Charles. Por que que é tão Ah, importante essa doença? Por que que a gente fica tão neurótico em pesquisar essa doença nos nossos pacientes? Porque hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, o que que acontece? Quando a gente tem um cego porque não usa óculos, a gente coloca o óculos e ele volta a enxergar. Se a gente tem um paciente cego por catarata, a gente tira a catarata e ele volta a enxergar. No ok. entanto, quando a gente tem um paciente cego por glaucoma, a gente não consegue recuperar. A perda é irreversível. Então, ou a gente faz o diagnóstico lá atrás, precoce, ou a gente não consegue recuperar a visão que o paciente perdeu. E aí, além Perfeito, cara. disso, Ah, desculpa, pode pode continuar, além falar. disso. Não, continua o Além raciocínio disso, para você não perder o por fio da ser uma meada. cegueira irreversível, é uma Ok, doença extremamente silenciosa, né, Charles? Então, isso, o paciente exato. não vem falando pra gente, olha, eu tô com o olho vermelho, eu tô com o olho ardendo, eu tô com lacrimejamento. Não. Ele simplesmente vem para uma consulta de rotina e a gente mede a pressão tá alta, ou a gente vê o fundo de olho, ele tem um fundo de olho suspeito. Então, se a gente não faz o exame completo, se o paciente não passa no oftalmologista periodicamente, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, eu, hoje em dia, no meu dia a dia, eu faço 90% das minhas consultas ou é glaucoma ou é oculoplástica, que são as minhas duas especialidades. Se o paciente vem para fazer uma cirurgia de pálpebra, eu faço o exame completo, a gente tem que ver fundo de olho, a gente tem que ver as estruturas internas, porque senão a gente não faz o diagnóstico do glaucoma. Perfeito, Carol. Muito interessante os comentários que você fez nesse início de live, chamando a atenção para a importância do caso do glaucoma, que a gente poderia considerar até um caso de saúde pública, porque é uma doença genética, é uma doença que acomete um número significativo de pessoas. É uma doença que, infelizmente, ela não manifesta nenhum sintoma num primeiro momento, ou seja, o paciente não consegue identificar que ele, na verdade, é portador da doença. E aí fica a orientação da importância do paciente, não só o paciente portador de glaucoma, mas todo indivíduo fazer consultas de rotina com seu médico oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. Outra coisa que você chamou a atenção é que o glaucoma hoje não tem uma pressão específica, porque a gente percebe que existe uma certa preocupação por parte dos pacientes com relação à pressão, que hoje em dia eu acho que provavelmente é o fator que mais consegue exercer influência para controlar a pressão. Então, assim, aquela questão de pressão 21 milímetros de mercúrio, isso não existe mais, Carol? É um pouquinho mais, é um pouquinho menos? Então, a pressão, Charles, é uma coisa bem interessante, né? Antigamente, o nosso corte era 20. Então, pressões acima de Isso, 20, tratava todo mundo. Pressões abaixo de 20, a tá. gente não tratava ninguém. Hoje em dia, isso mudou muito, né? A gente trata pacientes com pressões abaixo de 20. Eu tenho paciente que eu opero com pressões de 13, 14, que a gente está vendo que ele está progredindo nos exames. Ao mesmo tempo, tem pacientes com pressões de 21, 22 que eu nunca tratei, que eu só acompanho. Mas por que isso? Primeiro que a gente conhece muito melhor a doença
E segundo, Ah, porque a tecnologia evoluiu muito a nosso favor, né? Então, hoje a gente consegue fazer exames, a gente consegue acompanhar os pacientes com glaucoma de uma forma muito melhor e muito mais eficiente. Então, os exames que a gente tem na clínica dão muita segurança para a gente dizer o que é glaucoma e o que não é. E a medida da pressão de dentro do olho, ela passou a ser um fator de risco para a doença e não um sinônimo de doença. Então, antes a gente tá, achava que pressão alta era igual a glaucoma. Hoje não. Hoje o principal fator de risco é a pressão intraocular. É realmente tá, um fator que a gente consegue modificar. Então, os nossos tratamentos são baseados em diminuir a pressão intraocular, que a gente sabe que estabiliza a doença, mas não é sinônimo. A gente tem os glaucomas de pressão normal, que são pacientes com glaucomas com pressões de 12, 13, e a gente também tem os hipertensos oculares, que não tem glaucoma, não tem dano no olho, e a gente só acompanha sem medicação. Por isso, de novo, a consulta oftalmológica completa é tão isso. importante, né? Então, vamos pensar em termos práticos, Carol. Você, então, recebe teu paciente no consultório, você colhe um historinho, uma anamnese, um exame físico geral rápido, aí você começa o exame oftalmológico propriamente dito. Você pede para o paciente fazer lá as letrinhas, que é muito comum, aí você posiciona ele naquele microscópio que é a lâmpada de Fenda, e aí mede-se a pressão do olho. Você viu que a pressão estava um pouquinho aumentada. E a próxima etapa, quais são os outros exames de rotina que se faz para avaliar pacientes portadores de glaucoma? Tá, então, existem três exames subsidiários que são fundamentais, né? Então, o exame completo oftalmológico é fundamental, a medida da pressão, o fundo de olho, a visão, tudo que a gente faz dentro do consultório. Existem Certo. três exames, talvez quatro, que são fundamentais para o glaucoma. O primeiro deles vocês já devem ter visto ou ouvido falar, que é o campo visual. Então, é um exame que a gente coloca vocês numa cúpula e a gente consegue testar toda a periferia da visão. Por quê? Porque a doença do glaucoma, ela geralmente se inicia na periferia, né? Então, o paciente ele começa a perder mais a região periférica do que a central. Certo. Hoje, a gente sabe que existem já lesões centrais, mas, basicamente, de forma geral, a gente tem uma perda periférica primeiro, que o paciente não percebe. Só quando a gente coloca ele numa cúpula, a gente consegue ver. É igual um videogame, o paciente fica apertando um Uhum. botãozinho toda vez que vê o estímulo e a gente consegue mapear as regiões que ele enxerga e que ele não enxerga. Esse é o campo visual, é o primeiro exame, tá? É um exame super importante, a gente consegue ver um defeito típico de glaucoma quando a gente faz esse exame, porém, ele demanda muita atenção de vocês, então eu falo para os meus pacientes, o dia que estiver cansado, dormido pouco à noite ou trabalhado a noite inteira, não faça esse exame, porque ele realmente depende da colaboração de vocês, né? Ok. O outro exame é uma retinografia. O que que é isso? Nada mais é do que uma foto do nosso fundo de olho. A mesma imagem que a gente tem de vocês quando vocês estão dilatados, examinando, a gente tem nessa fotografia do fundo do olho. Por que que a fotografia é tão importante? Os estudos mostram que com a foto você consegue ver detalhes que no exame clínico é muito rápido, você não consegue reparar. Então você consegue ver aquela estrutura que eu falei para vocês, que é super importante do fundo de olho, que é o nervo óptico, que é aquele cabo de fibra óptica. Então a gente consegue olhar aquela bolinha, ver se tem sangramento, ver se tem alteração, ver se tem alterações anatômicas ali nos buraquinhos do olho, alguns deles a gente chama de escavação. Olha com cuidado, reolha e acompanhe o seu paciente com a foto. A foto é muito melhor do que a memória do médico para acompanhar esses detalhes. Esse é o segundo exame. Então, o primeiro é o campo visual, o segundo é a retinografia, que é a foto do fundo do olho, e o terceiro, que eu particularmente acho que veio para revolucionar aí o Uhum. diagnóstico de glaucoma, que é a tomografia de coerência óptica, que a gente chama de Ok. OCT. É uma Tá. tomografia mesmo, do mesmo jeito que a gente faz uma tomografia da cabeça, do pulmão, é uma tomografia que a gente mede as camadas da retina e a gente Uhum. quantifica. E a gente fala assim, olha, você que tem 30, 40 anos, você tem que ter essa espessura de retina. Se você tiver uma retina mais fininha, ou seja, morreu neurônios ali naquela região, o aparelho vai marcar como vermelho, por exemplo. Se você tiver uma Tá. espessura ok, ela vai estar verde, branca. Então, esses Uhum. exames, esses três são fundamentais. E aí eu colocaria um quarto, que é a paquimetria, que é um exame Ok. que mede a espessura da sua córnea, e aí a gente vai dizer se a pressão é realmente o que a gente está medindo, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
Charles, sem esses exames, a gente não consegue fazer um bom acompanhamento de glaucoma, tá? É Ok. muito frequente no consultório os pacientes virem e falarem assim, ah, eu tenho história de glaucoma na família, Uhum. e eu faço o exame todo ano. Eu falo, ah, então vamos fazer esse exame. Nunca fiz. Ah, então vamos fazer esse outro exame. Nunca ouvi falar. Não dá. Se você tem parentes de primeiro grau, aí é uma mensagem bem importante para vocês. Se vocês têm parentes de Ok. primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, vocês já têm de 4 a 10 vezes mais chance de glaucoma. Então, vocês merecem ser mapeados para a doença do glaucoma. Carol, perfeito. Então, é só. Medimos a pressão do paciente, provavelmente saiu um pouquinho daquela que a gente considera normal. Fizemos os demais exames, um campo visual, uma retinografia e um OCT. E aí a gente detectou que existem alterações estruturais que realmente são muito sugestivas de glaucoma. Então você formulou só o diagnóstico. Próxima etapa, vou tratar. Quais são as opções de tratamento que a gente poderia dividir em dois grandes grupos, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico? Vamos falar um pouquinho do clínico e depois do cirúrgico. Isso também é uma pergunta bem frequente, né, dos É, pacientes. Ah, exato. por que eu não vou direto para o cirúrgico e já resolve, né? Tá, isso. O tratamento cirúrgico ele é a mesma coisa que o tratamento clínico. A gente não tem Tá. cura para a doença, a gente só tem o controle Isso. da doença. Então, a gente faz o controle geralmente clínico primeiro, ou o laser, né? Que agora a gente fala muito da trabeculoplastia Isso. expositiva. Hoje em dia a gente consegue fazer um laser no paciente e esse laser funciona por anos, assim como uma medicação. Então, eu colocaria até uma terceira ordem de tratamento: o laser, tratamento clínico Tá. e tratamento cirúrgico. Então, o laser é uma ótima opção, ou os tratamentos clínicos, que são os colírios, né, as gotinhas que a Isso. gente pinga no olho. Essas gotinhas elas vão fazer uma diminuição da pressão de dentro do olho e você vai chegar numa pressão que a gente chama de pressão alvo para você. Então, de novo, a pressão hoje em dia ela é muito individualizada. O paciente Ok. pergunta assim, quanto é a pressão boa? Não tem pressão Isso. boa, Não tem. tem uma fórmula mágica. Tem um paciente que tinha uma pressão de 20, a gente quer baixar 20%, um paciente que tinha uma pressão de 18, a gente quer baixar 30%, porque é um glaucoma mais avançado. Então, tudo vai depender de como é o seu glaucoma e de quanto é a sua Ok. pressão inicial. E Ok. aí, não deu certo. Coloquei uma medicação, a pressão continua subindo, os exames continuam piorando. Mais uma medicação. Não deu certo. O glaucoma continua evoluindo, ou pelos exames, pelos sintomas de baixa de visão, aumento de pressão. Uma terceira droga. E aí, nada disso deu certo. Laser, medicações, aí sim a gente parte para o tratamento cirúrgico, tá? O Carol, existe um limite de quantidade de gotinhas que você tem utilizado em diferentes colírios? Você usa até. Porque existem categorias de colírios para tratar o glaucoma. Você Ótima usa. pergunta. A Qual gente é o tem limite hoje, de. graças a Deus, uma infinidade de medicações, Isso. uma infinidade de opções medicamentosas, mas a gente tem basicamente 4, talvez 5 classes de medicações. Então, a gente Ok. sempre começa com uma classe de medicação, depois duas, Tá. depois três, e os estudos mostram que a quarta droga, quarto colírio, quarta medicação, desculpa, ela não tem tanto efeito. Então, eu começo com uma, duas, quando é três, já não está dando efeito, eu já parto para a proposta cirúrgica aí. E você pode usar esses três num único frasquinho e frasquinho diferentes, porque outra dificuldade, porque os pacientes glaucomatosos, eles necessitam de fazer uso crônico de medicação, e às vezes eles têm dificuldade de aderir ao tratamento, porque são muitas medicações ao mesmo tempo. Essa questão de você colocar vários colírios num só frasquinho, tem funcionado? É uma boa opção? É uma pergunta super legal mesmo. Sim, a gente até tem uma linha de pesquisa na escola, né, que vê que quanto mais colírio a gente coloca, talvez a gente tenha um benefício no controle da doença do glaucoma, mas a gente gera alguns efeitos colaterais, como olho seco, Isso, olho vermelho, consumo da isso, gordura, olheira. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado mesmo com isso, porque a gente gera tá, outros problemas. Então a gente tende a agregar as medicações. Então a gente tem eu falo para os pacientes que tem colírio que é igual shampoo 2 em 1, tem duas drogas num frasquinho só. Tem isso, colírio que é igual shampoo 3 em 1, que tem o shampoo, o condicionador e o creme dentro. Então, tem colírio que tem duas medicações dentro, tem colírio que tem isso, três medicações dentro. Tudo isso para diminuir o número de gotas por dia
E não só Ah, melhorar efeito colateral, como também melhorar a aderência, né? O paciente não vai isso. sofrer tanto, né? De pingar o colírio. Então, é bem legal. Por isso que o tratamento é tão individualizado, né, Chaves? Tem Exato, paciente que exato. você pinga um colírio à noite e tá super bem, não tem queixa nenhum. Tem paciente que pinga colírio de manhã e à noite, a vida dele vira um inferno, né? Fica com o olho vermelho, embaça, arde, coça, esquece, vai Isso. viajar. Então, realmente, você casa com o paciente quando o paciente tem um diagnóstico de glaucoma. Eu falo assim, agora eu vou te acompanhar para o resto da sua vida. O meu papel aqui é manter sua visão até você morrer. E isso implica em medicações, cirurgias, e troca droga, coloca droga. Realmente é um caso de amor pelo paciente. Ô, Carolzinha, ainda pensando no tratamento clínico, a gente falou bastante de colírio, mas você, na tua prática, tem o hábito também de prescrever medicação para uso oral? Existem situações nesse A caso? medicação oral a gente usava muito mais, né? A gente ainda usa Tá, em algumas situações, mas elas têm bastante efeito colateral e elas têm um exato. tempo limitado aí para usar. Então, eu uso em casos especiais, pacientes que estão com pressões muito altas ou pacientes que estão com intolerância à medicação e eu vou programar a cirurgia. Então, semana passada mesmo, chegou um paciente usando 4 medicações, com o olho muito vermelho, não consegue nem assistir Sim, televisão, de tanta sensibilidade à luz. Aí ok. tirei todas as medicações, todas as drogas, entrei com medicação via oral e já planejei a cirurgia para daqui 2 semanas. Falando em cirurgia, vamos conversar um pouquinho então sobre tratamento clínico. Infelizmente não surtiu efeito, usou bastante colírios, em algumas situações específicas foi necessário usar medicação via oral, mas não surtiu efeito. A gente não está conseguindo controlar a pressão do olho e o nervinho do olho, infelizmente, está dando sinais de falência. Quais são as opções de tratamento clínico, cirúrgico, Carol? Aí eu acho que a gente pode dividir os tratamentos cirúrgicos em basicamente 3, talvez 4, né? A gente tem as Ok, cirurgias minimamente invasivas, que estão chegando tá, agora com muita força, então realmente ajudando muito aqueles pacientes que, por exemplo, já usam uma medicação, mas já vão para alguma outra cirurgia oftalmológica. Então, o paciente já vai fazer uma cirurgia de catarata, usa uma medicação, está insatisfeito com a medicação. A gente pode associar uma cirurgia minimamente invasiva com essa cirurgia de ok, catarata e tirar, realmente eliminar a medicação que ele usa. Lembrando que esses casos são casos mais selecionados, são glaucomas mais leves, com medicações, com menos medicações. ok, Depois a gente ok, passa para as cirurgias fistulizantes, que talvez sejam as ok. cirurgias mais fáceis, as trabeculectomias, né? O nome é Uhum. esquisito, mas a ideia é fazer um trajeto de dentro do olho para uma região ainda dentro do olho, mas um outro espaço, né, que a gente chama embaixo da parte branca do olho, que é a conjuntiva, para drenar Certo. mesmo o líquido de dentro do olho para essa região, né? Essa Tá, talvez seja a cirurgia que a gente mais faça até hoje, ainda hoje, né? tá. E a gente tem cirurgias, tem olhos que não conseguem manter essa cirurgia, esse trajeto funcionante. Então, por exemplo, um glaucoma secundário a diabetes, que tem muita Ok, inflamação. Aí a gente vai tá, para os implantes de drenagem, né? Um tubinho que a gente ok. coloca dentro do olho do paciente. Foi até uma cirurgia que a gente fez hoje, lá na clínica. Você coloca um tubinho mesmo dentro do olho, que a ideia é a mesma da cirurgia anterior, é você fazer um trajeto de dentro do olho para uma outra região. Todas Perfeito. as cirurgias têm o mesmo intuito, gente, diminuir a pressão desse paciente, mas nenhuma dessas cirurgias curam os pacientes. E as cirurgias de glaucoma, elas têm risco, como qualquer outra cirurgia, e elas podem ter um prazo limitado. Então, de novo, quanto mais você conseguir postergar a cirurgia desse paciente, melhor, né? Se você conseguir manter ele por um tempo com tratamento clínico, né? Por isso que a gente não parte direto para a cirurgia na maioria dos casos. Carolzinha, é comum você, por exemplo, associar tratamentos cirúrgicos? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia fistulizante e ao mesmo tempo eu vou utilizar um tubo? Ou isso não é uma prática comum? Você opta por uma ou outra opção? Sim, a gente, cada momento a gente opta por uma opção, né? A gente Ok, aposta, é como se a gente apostasse todas as nossas fichas naquela cirurgia. Claro que entendi. com o passar do tempo a cirurgia pode não funcionar ou parar de funcionar e a gente muda a conduta e muda a técnica cirúrgica aí. É comum você repetir a mesma técnica cirúrgica várias vezes, por exemplo, duas, três vezes. Ah, fiz uma cirurgia fistulizante. Ah, não ficou tão bom como esperado. De repente, repetir essa mesma cirurgia, fazendo com que ela aumente o seu poder de ação, ou não é o caso? Sim, a trabeculectomia, que é a cirurgia
comentei do pertuito, às vezes a gente pode tentar 2 vezes, né? Faz uma, Ok. um sítio, faliu, depois de um tempo a gente tenta outro no outro sítio. Mas às vezes a gente muda a técnica. Não funcionou porque realmente aquele era um olho muito inflamado, essa técnica nunca vai funcionar. Então vamos partir para outra tentativa, outra técnica. Perfeito, tudo bem, Carol. Então, eu fiz tratamento clínico, isso eu tinha feito, eu fui para o cirúrgico e aí eu fiz minha cirurgia. Aí vem as perguntas que são muito comuns no pós-operatório. Doutora, qual vai ser a minha rotina agora daqui para frente? Eu fiz minha cirurgia. Quando é que eu posso voltar para o meu trabalho, para o meu estudo, para a minha atividade física? Tem alguma restrição com relação à alimentação ou bebida? Como é que eu sei que a cirurgia funcionou? Isso é uma coisa bastante corriqueira que gera dúvidas para a nossa audiência. Como é que você lida com a ansiedade no paciente para saber se o tratamento cirúrgico está surtindo efeito, Carol? Nossa, Charles, eu acho que isso é um dos assuntos mais legais aí dos pacientes com glaucoma. A gente entra Sim. para uma relação aí de glaucoma com todas as atividades do dia a dia, né? Porque Ah, o glaucoma é muito mais do que aquele pontinho preto do campo visual que o paciente não está vendo. É o impacto sim, realmente da doença nas suas atividades do dia a dia, né? E a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Os nossos pacientes estão exato. envelhecendo e a maioria está querendo envelhecer com muita saúde, né? Isso é muito legal e de forma muito independente. Então, essa pergunta é muito frequente. Doutora, quando eu vou Isso, voltar a trabalhar? Doutora, quando eu vou voltar a isso. dirigir? Isso é muito complicado para o paciente de glaucoma, porque a gente sabe que. Hum, E essa é a maior parte dos meus estudos lá dos Estados Unidos foi realmente com isso, com glaucoma e todas tá, as suas atividades aí do dia a dia. Como que o paciente vai voltar a dirigir se ele já tem um campo visual mais constrito? Como é que o paciente isso. vai voltar a ler, sendo que ele, desde o começo ele já tem uma dificuldade com contraste, né? O glaucoma é uma doença basicamente de contraste. Se você for estudar a fundo, os pacientes com glaucoma, eles têm até alteração de sono, Charles. Eles têm até É alteração do mesmo. equilíbrio, né? Ok. Então, ao mesmo tempo que isso tem que ser motivado, porque os pacientes precisam retornar à sua independência, à sua autonomia, isso está totalmente relacionado com depressão, com isolamento social. A gente tem que então, realmente dar um passo para trás e falar para os pacientes: olha, vamos devagar, porque realmente é uma doença extremamente impactante. Então, se você for dirigir, você não pode mais dirigir à noite, com chuva, ou seja, em situações de baixo contraste, com muita Ok. demanda. Tá. Evite estradas que a direção ele tem que olhar para a periferia e para o centro ao mesmo tempo. Se você for ler, priorize lugares muito claros, com muita luz. É Ok. uma doença que você tem que ser ajudado pela luz, né? Porque realmente o contraste é muito impactante. E por aí vai. Se você tem queixas de sono nos nossos pacientes com glaucoma avançado, saiba Tá. tratar ou saiba encaminhar os seus pacientes para realmente dar a maior qualidade de vida possível para eles, né? Carolzinha, você acredita que já se passaram 32 minutos? O tempo é Ah, muito foi um rápido. prazer. Eu só queria fazer o seguinte, os últimos comentários, mas antes eu queria aproveitar e pedir para a audiência, pessoal, não esqueça, vocês sabem da importância de vocês compartilharem esses conteúdos para que a gente continue assim ativo nas nossas atividades. Acesse as nossas redes sociais, tanto minha como da doutora Carol, a Carolzinha. Compartilhe o vídeo, dê o seu like, essas coisas são importantes. Carol, eu sabia que a gente não ia esgotar o assunto, que é um assunto extremamente interessante, ele é disruptivo, ele é desafiador, mas eu queria que você, com seu poder de síntese, tentasse resumir tudo que você falou em 30 minutinhos. O que é glaucoma, quais são os sintomas mais comuns, qual a sua rotina de diagnóstico, qual o tratamento, quais são as orientações finais quando o paciente é submetido à cirurgia. Bom, então vamos lá. O glaucoma, o principal deles é uma doença genética. Então, se você tiver Certo? algum parente com glaucoma, procure seu oftalmologista, faça o exame oftalmológico completo, toda a propedêutica dentro do consultório, faça os exames auxiliares, faça um acompanhamento periódico, porque isso vai Certo. realmente prevenir que você tenha qualquer dano e que impacte na sua visão. Você não vai deixar de ter glaucoma. Se você for ter, você vai ter, mas quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, realmente o menos impacto visual você vai ter. Você não vai ficar cego pela doença, tá? E se você tiver glaucoma, faça aí realmente o tratamento periódico. Não deixe de usar os colírios, não deixe de fazer o Isso. acompanhamento.
E a cirurgia realmente é um caminho aí necessário para alguns pacientes que, infelizmente, mesmo tratando corretamente, vão evoluir mal. Isso a gente tem em qualquer doença aí da medicina, né? Perfeito. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer pelo fato de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo, com a Carol. Carol, muitíssimo obrigado por ter atendido ao nosso convite. Foi Foi um muito bom você prazer. estar conosco hoje à noite. Fica aí o gostinho da gente continuar esse bate-papo no ano que vem, no mês voltado para o glaucoma. Pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo, essa live, acessar nossas redes sociais, clicar no seu like e, ó, não esqueçam, toda quarta-feira às 21 horas a gente tem encontro marcado aqui. Carol, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa Obrigada, semana para Tati. vocês Para vocês e a também. gente se vê. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.